A gente volta também a falar aqui sobre esse impasse entre os poderes aqui do Brasil, especialmente envolvendo o decreto do IOF. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, derrubou os atos tanto do Executivo quanto do Legislativo sobre a alta do IOF. E ainda convocou uma audiência de conciliação que já foi marcada para o dia 15 de julho. E para falar mais sobre essas possíveis consequências dessa medida, eu chamo agora a Juliana Inhas, que é professora de Economia do INSPER, já está aqui comigo. Muito bom dia, Juliana, para você. Bem-vinda sempre aqui, minha querida, à nossa programação. Bom dia, Débora. É um prazer estar com vocês. Professora, bom, começando, Ju, aqui pelo contexto, né, que o Supremo Tribunal Federal suspende esses decretos do governo, que aumentava essa alíquota do IOF, que tipo de instabilidade jurídica e institucional essa judicialização do tema pode gerar na condução da política fiscal brasileira? Juliana, bom dia. Querida, eu entendo que isso cria, sim, um impasse, né, que acaba gerando aí uma instabilidade, porque a impressão que fica, claro, é que a gente tem aí poderes que estão entendendo a situação de uma forma bem diferente, né, aqui especificamente o Legislativo e o Executivo, e aí qualquer decisão que de alguma forma desagrada pode levar a uma eventual judicialização que trava a história, né? A gente já gastou bastante tempo tentando, né, resolver e dizendo que estava resolvendo um problema que continua aí dentro da nossa sala, incomodando bastante. A gente está gastando um tempo que talvez a gente não tenha, né? Então a gente agora espera, né? A gente está falando dessa audiência que vai acontecer só na próxima semana. A gente tem que lembrar que está todo mundo de recesso, então também não dá para acreditar que muita coisa vá progredir a partir dessa audiência. Talvez a gente vá ver efeitos mais práticos da solução desse imbróglio só lá para meados de agosto. Então isso cria realmente uma instabilidade, né? E fica a sensação de que agora a medida do governo que é barrada pelo Congresso, então o governo judicializa. Amanhã pode ser o inverso, né? Pode ser uma medida que o Congresso toma, que o governo toma e o Congresso vai lá, tenta judicializar e a gente vai empurrando isso com a barriga. A questão é, a história realmente não é simples, né? Existe uma questão de entendimento entre os dois lados, né? A forma como cada um entende essa medida é muito diferente. Talvez compita, né, perdão, ao judiciário simplesmente dar o seu veredito sobre constitucionalidade ou não. O judiciário também talvez esteja fazendo um papel que, a meu ver, talvez não seja tanto o papel dele, que é tentar fazer essa mediação aí, tomando bastante tempo aí, tentando achar um caminho alternativo que eu não sei se tem tanta eficácia assim. Inclusive considerando um pouco dos efeitos, né, dos decretos, porque eles chegaram a valer durante um período, um curto período, mas chegaram a valer por algum período antes da suspensão. Quais que são as consequências macroeconômicas imediatas dessa aplicação temporária do aumento do IOF para o ambiente de crédito, especialmente para o mundo corporativo? Eu te pergunto isso porque mesmo sendo ali por uma semaninha ou não, houve um momento de execução desse decreto. Além dessa questão da instabilidade jurídica, das incertezas fiscais, ainda há a dúvida sobre como essas empresas terão que se portar diante, né, de vários cenários, tanto de repasse de custo, como também de buscar Receita Federal. Ou seja, nessa situação, quais que são as consequências macroeconômicas imediatas? Esse período de validação, mesmo que curto, do decreto já trouxe consequência? Trouxe consequências, primeiro porque teve gente que realmente já pagou mais, né? Então, teve gente que já teve o gosto do que é ter esse OF majorado, né? Acho que tem uma outra dimensão que surge também com essa experimentação desse OF maior, que é o fato de que agora, como está todo mundo na dúvida do que vai acontecer, está todo mundo muito incerto, né? Então, os riscos aumentaram e esse risco é um risco significante no contexto macroeconômico, porque as empresas agora, no geral, estão, pelo menos quem acha que vai ser muito afetado, e acho que é uma quantidade considerável de empresas aí dentro do nosso lado produtivo, está todo mundo tentando de alguma forma se proteger.
Então, a maneira de se proteger é pensar em outras alternativas. Para alguns é guardar dinheiro, né? É fazer uma reserva e evitar determinados desembolsos. Então, isso tudo cria uma expectativa de reorganização até das formas como essas empresas estão agindo, né? E dentro desse contexto de reorganização e de risco que surge, claro que as empresas também, de alguma forma, podem estar travando um tanto aí da sua atividade econômica, da sua atividade produtiva. Então, isso tudo cria uma onda que gera um efeito ruim, né? Talvez, é óbvio que a gente entende que existe aí todo um impasse, mas essas medidas vindo dessa forma, muitas vezes elas mais prejudicam do que ajudam, né? Uhum. Porque você tem uma empresa que você foi lá, você teve esse custo, ainda que por um período curto de tempo, você sentiu o que é isso, agora você não sabe para onde isso anda, então você não sabe se vai para um extremo de acabar com essa história do IOF, esse aumento do IOF, você também não sabe se vai para o outro extremo, que é vamos levar em consideração tudo que o governo quer, e você também não sabe se vai para o meio do caminho. E o meio do caminho, nesse momento, traz aí uma dúvida gigantesca sobre como a gente vai caminhar daqui para frente. Né? Então, as consequências são ruins. As empresas começam, literalmente, a muitas vezes travar seus desembolsos, travar as suas ações, esperando o que vai acontecer. Isso põe o sistema produtivo num modo lento, né? A gente trabalha meio que com freio de mão puxado. E aí eu quero pegar o gancho justo nisso, Juliana, porque assim, a gente tem mais de 3 milhões de micro e pequenas empresas que são diretamente impactadas, né? Primeiramente, por uma questão já macroeconômica, dada a situação de uma política monetária mais restritiva no momento. E aí agora, com essa questão do crédito do IOF sendo então majorado ainda no momento, isso pode, de qualquer maneira, afetar esse setor produtivo. E aí, a partir desse momento, como a gente abriu aqui esse nosso papo com você nos dizendo que acredita que somente depois de agosto que a gente deva ter alguma direção realmente sobre esse impasse, né? Portanto, então até lá a gente segue em compasso de espera. Como que fica então essa situação desses pequenos e microempreendedores que giram realmente boa parte da nossa economia aqui do país? Podemos ver mais judicializações ou talvez até pedidos de recuperação judicial, ou seja, abrir margem para uma quebradeira durante esse período diante dessa incerteza e do prazo que isso ainda vai levar para poder ser resolvido? Eu não acho que a gente vai ter assim uma grande quebradeira, Tá. né? Porque eu acho que isso traz, claro, uma incerteza. Mas a gente já tem hoje no Brasil incertezas jurídicas imensas que já são responsáveis, perdão, por afetar bastante a vida desses micro e pequenos empreendedores. Agora, é óbvio que a gente está num momento que traz mais fragilidade. Então, a gente pode ver um aumento, sim, no número de empresas quebrando, de judicializações acontecendo, né? Mas aí eu acho que a gente também não pode colocar isso só na conta da questão do IOF. Eu acho que isso vem de um contexto muito mais amplo que leva em consideração, primeiro, que a economia cresce, mas cresce pouco, de que a inflação está mais alta, de que as incertezas para o futuro estão cada vez piores, né? A gente tem todo um contexto bem delicado. Agora, é claro que muitas empresas sentem esse impacto agora, né? Estão vendo, especialmente os micro e pequenos empreendedores que precisam diretamente de crédito para funcionar, né? Esses, sem dúvida, estão bem preocupados e eles sabem que existe um impacto significativo nessa medida dentro da própria atividade produtiva. Então, eu não acredito que a gente vai ter nesse período de compasso, nesse compasso de espera aí, uma mudança muito drástica da situação produtiva hoje, mas é óbvio que a gente está perdendo um tempo importante, né? A gente pode estar fazendo com que empresas que já estavam numa situação delicada permaneçam nessa situação delicada, numa agonia aí por ainda um período de tempo. Isso se a gente conseguir realmente tirar essa história da frente até agosto, né? A gente tem que lembrar que nós estamos num país que o jogo se define muitas vezes com uma certa lentidão por alguns lados e com muita rapidez por outros. Então isso também vai depender muito de como que o governo consegue se articular para colocar essas medidas para frente, se for o caso, ou para trazer medidas alternativas. Então é um tabuleiro bem complexo, Débora. Infelizmente, não é um jogo simples de se entender. Imagina então de se jogar, né?
Pois é, e Juliana, pegando como gancho também, já aqui no que você trouxe da sua pergunta, da sua resposta sobre essa falta, né, de previsibilidade nesse momento, essa imprevisibilidade que a gente sabe que é tudo que o mercado não gosta, né? Como que isso pode acabar contaminando a previsibilidade econômica, como esse impasse, né, essa incerteza em cima desse imbróglio do IOF, pode acabar contaminando essa previsibilidade econômica no segundo semestre. Eu te pergunto isso porque a gente teve nessa decisão agora do Alexandre de Moraes um recado bem duro em relação ao que ele chamou de ativismo legislativo. E isso chegando agora a afetar diretamente essa previsibilidade econômica, enfim, ou que traga uma maior certeza para investimentos. Então, qual que é a correlação que você faz nesse ponto? Você acha, olhando do ponto de vista do investidor, já é o suficiente para poder repensar em posições nesse momento? Como que os investidores têm já precificado esse risco agora do IOF? Acho que a questão do IOF, ela traz, né, talvez ela traga para a discussão um problema bem maior, né, que é o tamanho da dificuldade que o governo tem hoje em se articular para conseguir aprovar medidas que para eles são importantíssimas, né. Acho que toda essa questão, ela traz uma dúvida em paralelo que a gente tem hoje esse problema com o IOF, mas o governo ainda tem um problema muito sério, ele ainda vai precisar pensar em outras medidas, como é que ele vai conseguir o apoio político necessário para fazer com que essas medidas de fato aconteçam. Então, acho que isso já traz para a gente um primeiro ponto importantíssimo, que é a gente pensar qual é o tamanho realmente da governabilidade que o governo vai ter daqui até o final desse mandato. Isso por si só já altera bastante o cenário, porque quando a gente acha que um governo vai ter baixa predisposição ou então baixa possibilidade de conseguir fazer mudanças das quais ele vai precisar de apoio político ali no seu legislativo, a gente já começa a apostar muitas vezes as fichas contra aquele resultado que talvez seria o econômico e socialmente melhor. Então as empresas, elas já começam, na verdade, a enxergar mais riscos, elas começam a enxergar mais custos. Isso faz com que as curvas futuras de juros, por exemplo, elas comecem a ficar mais altas do que elas deveriam estar numa situação normal. A gente já tem uma política monetária bem restritiva, então isso faz com que provavelmente esses riscos fiquem maiores, a gente enxerga taxas de juros mais altas por períodos mais alongados. Isso vai mudando posições, né? Então a gente começa, infelizmente, às vezes a apostar muito mais contra aquilo que a gente gostaria do que a favor. A gente gostaria, é claro, de ver um país entrando nos eixos, um país com uma estabilidade fiscal maior, mas dentro de um cenário desse, começa a ficar distante, né, esse quadro de que as coisas melhoram e ficam muito mais estáveis. Então a gente começa a jogar mais na instabilidade. Isso faz naturalmente com que o papel aí, o caminho do governo fique muito mais difícil. Né? Todo mundo jogando contra ou todo mundo entendendo a situação de uma forma diferente, precificando riscos de formas mais específicas, mais abruptas, acaba fazendo com que o governo tenha um caminho também mais difícil. Né? E aí os resultados começam a ficar bem distantes daqueles que socialmente a gente gostaria. Perfeito. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com a Juliana Inhas, professora de Economia do ISPER. Sempre bem-vinda por aqui, minha querida. Um ótimo dia para você, uma ótima semana. Obrigada, querida. Um ótimo dia a vocês também. Que seja uma boa semana para todos nós. Para nós. Obrigada, querida. Até mais.